Boa noite. Hoje, dia 16 de abril de 2025, nós estamos aí para ter um feriado, né? Estava vendo aí na internet aí que parece que o feriado vai ser chuvoso, mas vamos rezar aí para que, né, tenha um solzinho, se pegar na praia, né? Ver a família, passear. Mas se for chuvoso, né, é o momento do descanso. Mas esse feriado ele tem a ver com N coisas, né, com a morte de Jesus, né, como a igreja, né, a igreja católica parece que criou esse feriado, e depois vem lá para outra semana, vem o dia do descobrimento do Brasil, vem o de Tiradentes, e depois vem o do São Jorge, né? Enfim, são momentos, são feriados que é para você refletir, é mais pela reflexão, né? Mas ao mesmo tempo vocês aproveitam e descansam, relaxam, se divirtam, aproveita para visitar um parente que você não vê há muito tempo, porque vai ser longo. Você vai ver a sua mãe que você não vê há quanto tempo, hein? Seu pai. Você não vai lá, não tem tempo, a correria. Agora inventaram aquele nome, correria. Vai lá, é o momento que você dá um abraço, reunir a família. Vocês só reúnem no Natal, né? Vamos aproveitar esse feriadão aí. E tomara que haja um solzinho, né? Para ficar bem. Eu quero agradecer aos colaboradores, né, que estão fazendo Pix para a nossa conta, para ajudar na nossa manutenção. Muito obrigado. Vocês são, como diz assim, eu não sei quem são, mas a mão direita dá, a esquerda não pode ver. Muito obrigado. E a nossa obra ela tem que continuar. Então, agora, quando nós temos o canal, esse canal também é bom vocês, né, ativarem mais ele, apertar o sininho lá, dar um joinha, se inscrever, que isso vai levando a gente, né, mais para frente, vai disseminando, e daqui a pouco mais gente. Hoje nós já estamos conhecendo pela internet, né? Um fala com o outro, faz seu comentário lá, para que as pessoas saibam a boa nova. Como fala a boa nova, é isso aí, né? Quem é esse Sarrário? Onde é a casa de Sarrário? O que acontece aqui, né? Como nós trabalhamos? Se aqui é um centro espírita, se é uma igreja, não é? Tudo isso, comente aí, sabe? Aquilo que aconteceu com você aqui, fala aí, comenta lá no nosso canal. Isso tudo vai nos divulgando e daqui a pouco vamos estar sendo ajudados. Nós somos uma ONG, e essa ONG é a ONG do bem. É uma ONG, vamos dizer assim, dos espíritos benevolentes, né? O nosso irmão Jesus está incluído. E hoje eu tenho uma palavra, que eu sempre levo essa palavra antes que nós fazemos a nossa oração, e ela vem na Bíblia que dizer viver em paz. É lá de Paulo, né, que fala sobre isso. E o Espírito da Verdade, ele, como diz o Espírito da Verdade, porque os Espíritos não se identificam quando eles mandam a mensagem. E quando eles dão um nome, eles dão um nome fictício, nada a ver. Mas as mensagens é a missão deles, de explicarem aquilo que você lê na Bíblia, aquilo que você lê no Alcorão, sabe? Eles vêm explicar. Às vezes vêm muçulmanos explicar o que está escrito ali. É interessante. E quando diz assim, viver em paz, eu estava até falando sobre isso, sobre aquela coisa da doença. E o Espírito Sarrário, ele fala que não existe doença, existe doente. Doença não existe. Você, o seu próprio cérebro, sua própria disposição, cura a sua anomalia. Verdade. Seu próprio cérebro faz isso, desde que você esteja em paz. Então, aqui fala assim, viver em paz. Mantente em paz.
É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear ninguém. Eu também acabei de falar, olha a mensagem. Realmente, alguém discute com você alguma coisa, o teu vizinho lá, você brigou com o vizinho, brigou com a tua irmã, teu pai, né? Aquela discussão de família, aquele futebol, pronto, saiu do campo, continuou, sabe? E depois você se torna um adversário, um trabalho, às vezes vem uma vaidade, sabe? Às vezes a guerra de vaidade, você é vaidoso, às vezes a culpa é sua mesmo, aí você não aceita, né? E você não fica em paz, você fica com um sentimento de vingança, você fica com um sentimento de mágoa, aquilo começa a faltar em você serotonina, dopamina, aí vem, né, aqueles gases tóxicos dentro de você. E às vezes no meu consultório eu pego muito isso aí, a pessoa que diz que está com esquizofrenia. Eu falo isso abertamente, que eu não acredito na doença de esquizofrenia, que ela tem cura. Você vai tomando remédio é paliativo. Como você cura isso? Através de terapia, tem profissionais para isso, psicanalistas, psicólogos, né, bons, para poder resolver o assunto. Aí você vai viver em paz. Quando você vive em paz, não tem inimigo, não tem guerra. Quando você é dedicado com o seu inimigo, aquele que se diz seu inimigo, você vai se afastar e vai continuar em paz. Até que ele vê que você não liga muito para ele também vai viver em paz. Você também está emprestando para ele, doando pela vida. E ele continua aqui. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade recebam todos os passos, né? Acabei de citar. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a desesperação. Quer dizer, não debate. Você gosta de discutir, debater? Não vai chegar a nada. Você acredita na morte? Ela não existe. Você sabe o que acontece com você quando você é assassinado? É interrompido o teu ciclo que você tem que seguir aqui na Terra. Você vai ficar aqui até terminar teu ciclo, até terminar o tempo determinado para você viver na Terra. Seu espírito vai sofrer, ele vai viver como encarnado, só que ele já não vai ter mais defesa, ele vai guardar ali no sofrimento. Então procura não ter adversidade, procura não guerrear, procura não debater, sabe o que está acontecendo agora sobre a Covid mesmo trouxe isso. A pessoa pega um resfriadinho, Covid, sabe? Ai meu Deus, né? Aí já começa a tomar uma porção de remédio e calma. Isso tudo leva ao pânico, leva problema na tua saúde mental. Aí nós falamos isso da inflamação da amígdala cerebral, e quando a amígdala cerebral ela inflama, vai ser difícil, você vai ter que fazer terapia para desinflamar. Então, viva em paz. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem a respeito. Isso é que você vê, por exemplo, você vê um padrinho, você vê que ele é calmo, ele fala calmo, ele é concentrado, porque eles procuram o quê? Eles saem do mundo para viver em paz. Você vê o pastor é calmo, é tranquilo, está sempre ali conselheiro, porque ele escolheu viver em paz. Você vê o religioso, da igreja mesmo, aquele que fica com a bíbliazinha dele, sabe? Que bacana. Ele está em paz. Critique ele não. Procura a sua paz. Cada um tem seu jeito de procurar paz.
cada um vive da tua forma. Você vivendo em paz é o que interessa, porque as doenças, elas não virão e você não vai ficar doente. Então não faça isso. Viva em paz, tenha saúde mental, que todos esses transtornos que você adquiriu, tá? E cientificamente se fala que a gente adquire os transtornos de 0 ano até o 7º ano. Quando você nasce até 7 anos, aqueles transtornos que você teve na infância, você vai levar ele sem saber. Então, é bom procurar um profissional, se você está atordoado, para que ele faça uma regressão com você. Regressão não é coisa sobrenatural não, viu? Isso é da ciência. Fazer seu cérebro dar uma regressada e lá no seu inconsciente descongelar aqueles traumas e respondendo a Cristo. Conhecereis a verdade me libertará. Quando você conhece a verdade, sabe o que é a verdade? É você. Você que é a verdade ou a mentira. Se você quiser viver na mentira, acusando os outros que fez aquele mal para você, às vezes é um transtorno que você recebeu naquela fase de Édipo. Bons lugares para isso. Procura uma religião, procura uma igreja, um centro espírita kardecista, cristão, Buda, coisas que você vai ver que tem paz, que vai fazer você refletir. Ah, eu vou ler a Bíblia, ela te dá paz. É a Bíblia. Agora segue os ensinamentos, os salmos. Ah, eu tenho aqui, por exemplo, que eu gosto muito, eu tenho aqui de Chico Xavier, a Fonte Viva. Eu adoro esse aqui. Adoro. E aqui tem tudo o que eu preciso. E foi um homem que escreveu através de um espírito. Foi Francisco Cândido Xavier. Eu sigo ele. Mas você pode seguir Luther King, pode seguir Buda. Siga aquele que te transmite paz. Cuidado com as músicas que você ouve, as mensagens. Cuidado com a política. A política está matando muita gente. A política está deixando as pessoas tendo acidente vascular cerebral, infartando. Está louco. O nosso país está louco. O nosso mundo, né? Agora o Trump aí, né? Correndo atrás do prejuízo dele, ele botando lá os impostos, aí você enlouquece. Se você viver em paz, aquilo não vai te pegar. Tudo passa, como dizia Chico. Tudo passa. Então põe isso na tua mente. Então nesse momento nós vamos fazer a nossa prece. Eu peço que você fique num cantinho, num local tranquilo, relaxa, abre as mãos, põe um copo d'água, uma canequinha d'água ao seu lado, porque a água é uma fonte de energia. Verdade. Fonte de energia. Faça uma reflexão de frente com o mar, ou na beira de um rio. Faça um relaxamento aqui, você vai perceber aquela energia. A água é isso. Então ela vai fluidificar nesse momento. Acredite, isso é ciência. Então, esse momento que você relaxa, eu ponho uma musiquinha, se você tiver alguma musiquinha aí. Então, feche seus olhos, me ouve. Ou pode ficar com os olhos abertos, como você queira. Mas deixa a minha palavra te ajudar em algo. Porque quando eu falo, eu não falo por mim. Eu não falo sozinho.
eu invoco, como agora nesse momento eu invoco a todos os espíritos benevolentes, invoco o espírito do bem, invoco o amor de Jesus, invoco o Espírito Santo. Para mim, é o grande construtor do universo. Deixe ele penetrar em você, essa energia tão gostosa. Nesse momento você pensa na sua anomalia, na sua dor, ou na dor de alguém que você quer que cure, alguém que está no hospital, em desespero, ou em recuperação. Não perca essa oportunidade. De receber essa bênção. Que Deus, Ele sempre está do nosso lado. Deus está sempre fortalecendo o nosso espírito. Está sempre acalentando, está sempre dando força na nossa dor. Porque quando a gente nasce com dor. E morremos com dor. A dor faz você refletir, a dor faz você mudar, a dor faz você frear algo errado. E quando dói, algo está errado. Então, nesse momento, peça a sua cura, ou peça a cura daquele ente querido que você deixou escrito aqui. E Jesus, Ele sempre falou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe qual é o sentido disso? Que se você seguir o que Ele fala, seguir a palavra dEle, você vai ter saúde mental, você vai passar a sua aprovação, sem perceber nada, bem, feliz, em paz. Fique em paz. E como Jesus nos ensinou a falar na mesma língua, todos nós, ao mesmo tempo, o valor que tem essa prece é simplesmente quando ele aponta para o céu e fala com o papai dele. Quando ele fala com o papai dele, ele fala com o nosso papai. Ele oferece o Deus dele, o pai dele, para você, para que você se torne filho dele também, para que você aceite ele. Então ele fala assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, e livra-nos de merecermos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Pai, pelo tudo. Obrigado pela nossa obra. Obrigado pela caridade, por estar disposto sempre, está fazendo bem, está dando exemplo de fazer o bem, de fazer a caridade, porque termina assim: que fora da caridade não há salvação. Graças a Deus pelas suas águas.